Deus, por aquilo que Ele tem feito, você vive diferente. Há pessoas que só olham o lado negativo das coisas. Só anda triste, cabisbaixo, não tem alegria no coração, porque às vezes a visão está só no lado das tempestades. Só que mesmo em meio às tempestades, irmãos, Deus está presente. E a presença de Deus é motivo para agradecermos. Amém, amados? É motivo para agradecer. Senhor, obrigado por sua presença. Obrigado porque o Senhor não me desamparou. Obrigado porque o Senhor tem me conduzido na verdade da sua palavra. Irmãos, tenha um coração grato a Deus. Mas pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o que eu tenho passado em casa, no meu casamento. Eu tenho passado a minha vida financeira. O senhor não sabe, por isso que o senhor fala que eu tenho que agradecer. Irmãos, realmente eu não sei o que você tem passado. Mas eu sei que há um Deus que tudo pode. Amém? Há um Deus que tudo pode. Você pode ter um coração grato a esse Deus. Seja grato ao Senhor. Não ande o tempo todo aí estressado, irmãos? A vida é muito corrida. A gente sabe disso, muita corrida, muita coisa. Mas olhe para a bondade de Deus. O fato de você estar aqui hoje é a manifestação da bondade do Senhor. Amém? Muitas pessoas só valorizam milagres que na visão delas são um mega milagre extraordinário. Um morto ressuscitou, um aleijado levantou, um surdo ouviu. Aí, irmãos, acordar é um milagre. Quem tem aqui poder para se auto-acordar, irmãos? Ninguém. Isso é Deus que nos levanta. Amém? Você vir para este lugar andando, você está aí no teu lugar ouvindo, Você ter uma casa para você morar. Irmãos, você ter uma roupa para você vestir. Você saber que é salvo. A principal alegria, saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Isso é motivo para você se alegrar, irmãos? Acho que Jesus falou isso para os seus discípulos, que voltaram alegres, porque repreendiam os demônios, eles saíam. Oravam sobre os enfermos, eles eram curados. Aí Jesus diz, se alegrem muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quem tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Então para de andar por aí só reclamando das coisas. Seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que no céu, Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Amém, irmãos? Toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá tristeza. A morte estará presa. Esses males que andam aqui no mundo, irmãos, todos estarão no lago de fogo e enxofre. O trono do Senhor estará no meio dos homens. Diga glória a Deus. Você foi chamado, você foi salvo para habitar na Nova Jerusalém. Você foi salvo, irmãos. Olha só, os discípulos apanharam um certo dia por testemunharem a Cristo, apanharam mesmo. As costas estavam feridas, abertas. E eles voltaram e foram se reunir com os outros irmãos e eles estavam alegres. Tem pessoa hoje que se o irmão olhar para ele assim e ele não gostar do olhar do irmão, ele já fica triste. Tem gente que se entrar na igreja e um irmão não falar com ele, não der a paz, ou alguém não abraçar, alguém não mandar uma mensagem no WhatsApp, ele já fica triste. Os discípulos voltaram felizes. Por que eles voltaram felizes? Porque Deus os achou digno de sofrer por conta do Evangelho. Você pode dar uma glória a Deus? Amém, irmãos? Então, continua aí firme com Jesus, irmãos, servindo a Jesus. Este mundo, com as suas coisas, passarão. Tudo vai passar. Mas aquele que está com Cristo, esse permanecerá com Ele para sempre. Ninguém pode tirar da mão do Senhor. Amém, amados? Então te alegra. Valoriza o seu irmão, a sua irmã, as pessoas que estão do seu lado. Se alegra. Porque o nosso Redentor, Ele vive. Amém? Vamos meditar aqui. Essa não era nem relacionada com o texto, irmãos. Mas vamos ver no meu coração de falar isso com vocês. Vamos meditar aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho que escreveu o historiador,
Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Eu sei que é um texto, uma parábola que você conhece. Você já deve ter meditado várias vezes dessa parábola. Quando eu estava lendo ela, eu estava pensando, meu Deus, o povo conhece essa parábola. Aí o Senhor falou assim ao meu coração, você come arroz todos os dias. O dia que você não come arroz, você sente a diferença. Irmãos? Às vezes você... Quem lembra aqui quantas vezes você já comeu carne na sua vida? Peixe, galinha? Irmãos? Várias vezes, não é? Você nem sabe a quantidade. Mas todas as vezes que você comeu, ela lhe alimentou. Amém? Glória a Deus. Então você pode ler uma palavra, meditar numa palavra 100 vezes. Ela vai lhe alimentar. É o maná do Senhor para o dia. Amém? Lucas 16, versículo 19. Podemos ler? Está escrito assim: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E o mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Versículo 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamou, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Versículo 25. Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele está aqui e é consolado, e tu atormentado. Versículo 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que eu mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-os para divertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Versículo 29. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Amém? Quem aqui já conhece essa parábola? Essa história, já leu, já meditou? Chamou sua atenção? Você já parou nessa parábola para meditar nessa história, nos pontos aqui principais? Certamente, quando meditamos na parábola do rico e do Lázaro, a maioria das vezes, nós nos detemos muito na condição do Lázaro, não é? Um homem pobre, que foi deixado à porta, o portão do rico, e que ali desejava comer as migalhas do rico, e ainda era um homem enfermo, tinham feridas no seu corpo, e os cachorros vinham e lambiam essas feridas. E a Bíblia diz, e eu creio que é isso aqui que acontece com o justo, que Lázaro morreu, e os anjos do Senhor, o mundo espiritual ali, não é? Os anjos do Senhor vieram e recolheram Lázaro. O rico, aquele que se vestia de roupa de púrpura, era a Louis Vuitton da época, não é? Era a púrpura, a cor da realeza, a cor de quem tinha dinheiro, não é? Por isso, na doutrina do Evangelho Quadrangular, a quarta doutrina, não é? É a púrpura, o roxo. Nós cremos que Jesus é o rei que breve voltará, breve virá, não é? Então, quem usava roupas de cor púrpura era alguém que tinha dinheiro, era alguém que podia esbanjar. Então, o rico, ele usufruía de tudo aquilo que o dinheiro da época podia oferecer a ele. Mas a Bíblia diz que ele morreu
e foi sepultado. E eu quero meditar com você essa noite, de uma forma mais específica, em alguns pontos da vida desse homem rico. Em alguns pontos em que ele negligenciou. E nós temos o exemplo para não negligenciar. Essa história está relatada, essa parábola aqui foi contada por Jesus com princípios eternos para ser observada. Cada ponto. Porque a gente possa colocar em prática na nossa vida. E é importante observar aqui alguns pontos, alguns erros que esse homem rico cometeu para que nós não venhamos também cometer. O primeiro ponto que esse homem rico aqui cometeu, um erro que ele fez, foi de esquecer de Deus e dos seus semelhantes. É o que nós lemos aqui no versículo 19. A gente pode ler novamente? Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de roupa de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxos. Veja o testemunho. Aqui, irmãos, não é uma palavra contra a riqueza, mas sim contra aqueles que em vida esquecem do Senhor. Talvez você está aí lutando para ter uma condição financeira melhor, para dar uma educação melhor aos teus filhos, para ter uma casa melhor, um carro melhor. Mas, irmãos, isso tudo irá passar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, mas isso tudo vai passar. Não podemos, na correria do dia, esquecer-se do Senhor. Você não pode, na correria do dia a dia, irmãos, esquecer de Deus. Você não pode deixar com que as coisas desse mundo cauterizem a tua mente. Esse homem rico, ele negligenciou a presença do Senhor. Ele negligenciou uma vida com Deus. Ele apenas usufruiu daquilo que este mundo podia oferecer relacionado à vida financeira. E além disso, ele negligenciou o seu semelhante. Qual foi o lugar que Lázaro foi colocado, irmãos? A porta do homem rico. Eu imagino que as pessoas que levaram Lázaro, porque ele foi colocado porque alguém conduziu. As pessoas que levaram Lázaro à porta do homem rico devem ter pensado assim: ele tem condição, ele pode ajudar. Ele pode fazer alguma coisa por esse homem miserável. Menos um pouco de comida ele pode dar. E foram e colocaram Lázaro à porta daquele homem. E o homem negligenciou o seu próximo. Eu acho que na parábola do bom samaritano, Jesus nos deu o exemplo de quem é o nosso próximo. Para mostrar que o nosso próximo é aquele que necessita. Quem é o seu próximo? Quem é aquele que necessita do evangelho, ou que necessita de coisas materiais que você pode suprir? Quem é o teu próximo? Aqueles de dentro da sua casa, aqueles do seu trabalho. Então esse homem rico, irmãos, apenas usufruiu daquilo que o mundo poderia oferecer e esqueceu que aquela riqueza podia ser bênção na vida de outro. Às vezes a pessoa se empenha para ter uma boa profissão, e Deus te abençoe, você tem uma boa profissão, mas ele esquece que essa profissão também é para abençoar a vida de outros. É para abençoar, irmãos. A Bíblia diz 2 mandamentos. Jesus falou que se cumprirmos esses 2 mandamentos, nós cumprimos toda a Escritura. Primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar sempre na minha vida. Não pode ser em segundo lugar. É primeiro lugar. Sobre todas as coisas. Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, filho, mais do que ele, esse não é digno dele. Parece uma palavra forte, né, irmãos? Bem radical. Mas Jesus, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: amarás quem? O teu próximo como o quê? A ti mesmo. O homem rico negligenciou esses mandamentos. Ele esqueceu-se de Deus e esqueceu do seu semelhante. Talvez nós estamos igual Caim, quando Deus chegou a Caim e disse: Caim, aonde está o teu irmão?
que Caim respondeu? Por acaso eu sou vigia, guarda do meu irmão? Olha, irmãos, a afronta a Deus, né? Por acaso eu sou vigia do meu irmão, eu sou guarda dele? Nós não podemos esquecer do nosso próximo, amém, irmãos? Você não pode negligenciar o seu irmão que está do seu lado. Você não pode negligenciar o seu irmão. O seu irmão está do seu lado, é importante. Nós somos diferentes em alguns aspectos, alguns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, mas esse é o corpo. Eu estava pensando sobre o corpo esses dias, estava pensando sobre os órgãos do meu corpo. É interessante que cada órgão do meu corpo tem uma função, mas eles não trabalham para si, sabia disso? Os órgãos do meu corpo, eles não trabalham somente para si, eles trabalham para todo o corpo. Eles têm funções diferentes, mas eles estão juntos. Se um não funciona, todo o corpo padece, todo o corpo sofre. Você já sentiu um espinho entrar no seu dedo mindinho? Uma parte tão pequenininha, né, irmão? Mas você sente, calça um sapato com espinho no dedo mindinho para ver. Você sente. Por quê? Porque é parte do seu corpo. Como é que nós podemos ficar indiferente quanto ao nosso irmão? Se o Espírito Santo nos mantém unidos. Amém, amados? Glória a Deus. Então o homem rico, ele esqueceu-se de Deus, esqueceu-se do seu semelhante. Ele não entendeu que a riqueza que ele tinha podia ser uma bênção na vida do seu irmão, daquele que necessitava. Outra coisa que o homem rico, ele negligenciou, é que ele esqueceu que um dia ele iria morrer, irmãos. Né? Ele esqueceu que um dia ele iria morrer, o versículo 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. A continuação, o rico também morreu e foi sepultado. A riqueza daquele homem o distraiu da realidade da morte. Olha, nós devemos, uma frase interessante que eu ouvi um dia, nós devemos fazer planos como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos, mas devemos viver como se ele fosse voltar agora, hoje, nesse instante. Então o homem rico esqueceu que um dia ele iria morrer. Irmãos, Jesus está voltando. Amém? Eu sei que a sua vida é corrida, que você tem muitos afazeres, mas não esqueça. Vai chegar o dia, o momento, que o Senhor vai nos chamar dos ares. Seremos arrebatados. E esse dia, para nós, não pode nos pegar de surpresa. Por quê? Porque os sinais estão aí sendo manifestados. Os sinais estão aí, irmãos, manifestando. Você lê a palavra, você vê como o mundo está, você vê isso é cumprimento das profecias, Jesus está voltando. Duas coisas que nós não sabemos, o dia e a hora, mas sabemos que vai acontecer. O dia e a hora que Jesus vai voltar, e o dia e a hora que iremos morrer. Ninguém sabe. Mas são duas coisas. Se Jesus não voltar antes, todo mundo aqui vai partir. Quando você vai num velório, eu sei que isso acontece com você, você fica refletindo sobre a vida, não é? Você fica refletindo sobre a vida. Você vê aquele corpo ali, você fica refletindo quantos planos aquela pessoa fez, como ela viveu. Você reflete, meus irmãos. Vai chegar o nosso dia se Jesus não voltar antes. E aí, se você estiver na correria da vida, do dia a dia, se você se habituar se você se habituar com as coisas desse mundo, será pego de surpresa. O homem rico se distraiu com a realidade, com a sua riqueza, esquecendo que um dia morreria. Não se distraia. As coisas desse mundo vão tentar distrair você.
Satanás às vezes usa a mesma tática que algumas mães desavisadas usam com seus filhos pequenos. Pega o menino, bota sentado numa cadeira e dá um celular para ele, para ficar lá distraído, né? O inimigo distrai. Então, não se distraia com as coisas deste mundo. Você não é cidadão desta terra. Amém? Nossa pátria não é aqui. Diga glória a Deus. Outra coisa que o homem rico esqueceu, irmãos, que ele errou. Ele esqueceu que um dia seria julgado. Olha o versículo 23. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. O rico foi condenado, estava no lugar de tormento. Todos os homens, grandes e pequenos, irão comparecer diante do Senhor. E todas as obras, as conhecidas e as ocultas, serão julgadas pelo Senhor. Amém? O homem rico esqueceu que seria julgado. E do lugar de tormento, meu irmão, não há escapatória. Não tem uma saída de emergência do lugar de tormento. Não há como escapar. Aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, ali perecerão. Então nós não podemos negligenciar. O que é a vida? 100 anos? 80 anos? Alguns chegam aí a 115, né? Eu vi esses dias um vídeo de uma senhorinha com 116 anos. O que é o tempo de vida na Terra próximo do período da eternidade? Comparado à eternidade, irmãos, irrisório. Mas é nesse tempo aqui que você se prepara para estar a eternidade com Deus. Amém? Que você se prepara para estar a eternidade com Deus. Então, o homem rico esqueceu que seria julgado. Não esqueça, meu amado. Você vai comparecer diante do trono do Senhor. Outra coisa que o homem rico esqueceu, ele esqueceu-se de se arrepender enquanto era tempo. Olha o versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado e em chamas. Quando ele estava no lugar de tormento, ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Eu, meditando nesse versículo aqui, eu lembrei das vezes que eu busquei o Senhor com mais intensidade quando eu estava passando por necessidade. Aí eu olhei para a minha realidade. Poxa, eu busquei a Deus com mais intensidade nos momentos das minhas necessidades. Então, o homem rico aqui, ele deixou para arrepender-se quando já era tarde. Ele deixou para arrepender-se quando não tinha mais o que fazer. Porque quem for lançado no lugar de tormento, não há mais como de lá ser tirado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Irmãos, esse é o tempo. Esta é a hora. Hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Lembra dos dias de Noé? A Bíblia diz que os homens casavam e davam-se em casamento. Noé fazia algo que as pessoas consideravam anormal. Como é que pode um homem construir um barco, uma embarcação desse tamanho? Que negócio é esse que as águas irão cobrir até os mais altos montes? Isso nunca vai acontecer. E elas viviam sua vida. Viviam de qualquer jeito, até o dia que o Senhor pediu para que Noé entrasse na arca. Noé entrou
e o próprio Deus fechou. As águas caíram e era tarde para quem estava do lado de fora. Imagine as pessoas, irmãos, no momento que as águas começaram a subir, Noé estava certo. O que Noé falava era a verdade. Será terrível, a Bíblia diz que muitos irão desejar que os montes caiam sobre si. Será terrível para aqueles que com Cristo não forem arrebatados. Muitos irão dizer a verdade, o que minha mãe, o que meu pai, o que meu amigo, o que o pastor, o que meu vizinho falava, era verdade. Outros que frequentaram a vida toda um templo religioso, vão dizer a verdade, eu negligenciei. Só que será tarde. Então o Senhor nos chama hoje, agora. Todos os dias devemos examinar a nós mesmos. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar a si mesmo não é para nos excluir da ceia. Esse examinar a si mesmo não é para nos excluir do corpo. Mas esse examinar a si mesmo é para que possamos permanecer no corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, pois, coma do pão e beba do cálice. Tem gente que no dia da ceia, e eu não estou aqui falando para ninguém específico, tá bom, irmãos? Tem gente que na hora da ceia, ele examina a si mesmo e ele diz assim, eu estou em pecado. E ele não come do pão e não bebe do vinho. Por quê? Porque não se arrepende. Esse é o tempo que o Senhor está dando para arrependimento. Esse examinar é para gerar o arrependimento produzido pelo Espírito Santo. E então, permanecer no corpo, comendo do pão e bebendo do cálice. Esse homem esqueceu de arrepender-se enquanto era tempo. O arrependimento tardio, irmãos, não gera resultado. O dia é hoje. Talvez você disse assim, pastor, eu preciso melhorar a minha vida, eu estou fraco espiritualmente. Eu sei que eu preciso buscar mais a Deus, eu sei que eu preciso orar mais, eu sei que eu preciso me consagrar mais. Deus está te dando a oportunidade de você fazer isso. Eu vi a história de um homem que leu a Bíblia 200 e poucas vezes na vida dele, e antes dele morrer, perguntaram para ele, tem alguma coisa na vida que se você pudesse fazer, você faria melhor? Ele falou assim, se eu pudesse, eu leria mais a Bíblia, porque eu vi que eu li pouco. O homem leu a Bíblia 200 e poucas vezes, irmão. Tem gente que está há 10 anos aí, nunca leu uma vez, nem um livro da Bíblia. Só pega uma caixinha de promessa e fica lá com, qual é a promessa de hoje? Qual é a promessa de hoje? Busque o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor nos faz o convite, venham e compram de mim. Compram pão, né? Aquilo que é para a sua necessidade. Há um convite, há um chamado do Senhor para estarmos na sua presença. Há um chamado do Senhor para você. A parábola do casamento que Jesus contou, o rei foi fazer o casamento para o seu filho. Quem ele convidou? Deu desculpa. Eu tenho coisas para cuidar, eu tenho lugares para ir, eu não posso ir nesse casamento. O rei ficou furioso e mandou os seus servos irem pelo caminho e chamar quem ali estivesse. Quem eles encontraram? Venham para o casamento do filho do rei. Irmão, ser convidado para o casamento do filho do rei, que honra. Que honra, que maravilha. Que coisa extraordinária, ser convidado para o casamento do filho do rei. O rei estava convidando pessoas pobres, à beira do caminho, esquecidas pela sociedade. Irmãos, nós estávamos no pecado, éramos escravos do pecado. E o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, Ele nos chamou, irmão. Ele nos alcançou. O Senhor foi lá onde você estava no pecado e tirou você de lá. Irmãos, quantas vezes você não resistiu à pregação do Evangelho? Alguém bateu na sua casa, alguém convidou e você às vezes fugia da pessoa, mas o Senhor é paciente. O Senhor é misericordioso, amém? Pois não desista da fé, não. Não permaneça no desânimo, não. Eleva os teus olhos para o Senhor.
É de lá que vem o nosso socorro. Diga glória a Deus. Não desanima com as coisas deste mundo, mas pastor, está difícil, é injustiça para todos os lados. Estou igual a Abacuque. É injustiça, Senhor, o ímpio prospera. Deixa, irmãos. O nosso Deus é o Deus da justiça. Os maus não prevalecerão para sempre. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Os maus não prevalecerão para sempre. Então o rico esqueceu-se de se arrepender enquanto era tempo. Outra coisa que o homem rico fez, ele esqueceu que depois da morte não se recebe auxílio. Não é possível, irmãos, nenhuma ajuda para aqueles que já partiram. Veja o versículo 25. Abraão, porém, disse: filho, lembra-te que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós. De forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Depois que a pessoa morre, irmão, não tem nenhum auxílio que as pessoas fazem. Eu sei que há uma cultura na nossa sociedade, de muitos que depois que a pessoa morre, ele vai lá fazer preces. Ele vai lá acender luzes para que a pessoa encontre o caminho. Havia uma época na igreja, na época das trevas, a pessoa estuda isso em história, a idade das trevas, em que a igreja, a pessoa morria, ele ia lá diante do sacerdote, e aquele homem tinha sido um homem mau, perverso, mas a família ia lá e o sacerdote falava assim: olha, tal valor assegura um lugar no céu para essa pessoa. E a pessoa ia, pagava aquele valor, achando que aquele que morreu, que era um homem perverso, iria habitar no céu porque pagou-se um valor. Não há nada que possa fazer pelos mortos, não há nenhum auxílio que eles possam receber. Por isso o Senhor nos dá o hoje. Amém, irmãos? Alguns têm essa cultura: não, depois que eu for, minha família vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai adiantar. As escolhas são feitas em vida. Amém? Outra coisa que esse homem rico fez, ele esqueceu que os mortos não podem interceder pelos vivos. Ele pediu, olha o que ele pediu ao pai Abraão, versículo 27. Então ele disse: eu te imploro, ó pai Abraão, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-os para me advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Os mortos, irmãos, não podem interceder pelo vivo. Tem gente que fala assim: ele está me olhando lá de cima. Lá de cima ele está me abençoando. Você já viu? Lá de cima ele está me abençoando. Lá de cima ele está iluminando os meus passos. Os mortos não podem interceder, fazer nada por aqueles que estão vivos. O rico lembrou da casa do pai e disse: pai Abraão, tenho 5 irmãos. Eles estão vivendo igual eu. Estou fazendo o que eu fazia. Pai Abraão, pede para Lázaro ir até onde eles e falar para eles não virem para este lugar. Porque o rico, no lugar de tormento, acreditava que se o morto ressuscitasse, irmão, olhar o morto, eles iriam crer. Isso me chama a atenção na resposta que é dado. Versículo 31, olha só. Versículo 30. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Versículo 31. Abraão, porém, lhe disse, veja, irmãos, a resposta: se não ouvem Moisés nem os profetas, tão pouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Isso aqui me chama muita atenção. Na dureza do coração do homem.
A resposta foi: eles têm Moisés, a lei e os profetas. Ou seja, o ensinamento está sendo dado. Se eles não creem nos ensinos que está sendo dado, ainda que o morto vá, pela dureza do seu coração, eles não irão crer. Não é, irmãos? Jesus operou muitos milagres. Mas pessoas que viam os milagres que Jesus operava, ainda estavam ali para encontrar uma brecha para acusá-lo. Não era assim, irmãos? Não havia muitos fariseus, líderes da lei que estavam ali vendo o milagre, viram pessoas que não podiam andar andando. Você lembra da história do homem que foi curado, que eles chamaram o pai e a mãe? Quem foi que te curou, né? Ele é seu filho realmente? Irmãos, eles tiveram todas as provas que aquele homem de fato foi curado por Jesus. Mas mesmo assim, o coração deles estava duro. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Isso é um alerta, uma advertência. Porque o Senhor está presente. Amém? O Senhor está presente, operando milagres e maravilhas no nosso meio. Não tenha um coração duro. Ouça a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Amém, amados? Ouça a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Essa resposta aqui, Jesus um dia falou assim, para um determinado povo: ai de vocês, né? Ai de vocês, que se esses milagres que foram feitos no meio de vocês fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, ó, seria diferente. Eles viram muitos milagres, mas mesmo assim o coração estava duro. Lembra quando você chegou, você veio todo arrebentado. Às vezes o casamento arrebentado, a vida financeira arrebentada, a saúde arrebentada. Você veio à presença de Deus sofrendo. O Senhor limpou você. Passou azeite nas tuas feridas. O Senhor te deu vestes novas. O Senhor colocou um anel no teu dedo. O Senhor colocou um calçado nos teus pés. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça. Irmãos, um dia eu ouvi uma palavra aqui no grupo missionário de adolescente. Essa palavra eu digo que foi a palavra da minha conversão. Um dia no grupo de adolescente a presidente estava pregando sobre a volta de Jesus. E quando ela ministrava sobre a volta de Jesus, aquela palavra ficou gravada, irmãos, no meu coração, eu nunca esqueço. Diante de qualquer situação, o Senhor sempre me traz essa palavra ao meu coração. Lembra? Aquele dia que você ouviu, tudo aquilo é verdade. Então, meu irmão, não olhe lá para fora. Olhe para Jesus. Nós temos aqui o exemplo do homem rico para não seguir. E nós também temos o exemplo de Lázaro, que mesmo tendo uma vida difícil, como nós vemos aqui, foi um homem temente ao Senhor. Foi um homem que não desprezou a presença do Senhor. Não despreze a presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua família. Que a presença do Senhor não falte na sua vida. E que você todos os dias, você se alegre por poder servir a esse Deus. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus.